A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe o teu lar, tua casa, tua família, tua parentela, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar os teus caminhos nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, abrindo os teus olhos, teus ouvidos espirituais para enxergar o mover de Deus, para ouvir a voz de direcionamento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra do Senhor para a tua vida nesse dia. Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de edificação. Que Deus possa agora ministrar no teu coração a paz e a plenitude que você tanto tem buscado do Senhor nos momentos de guerra, nos momentos de dificuldades. Amém? Lá em 2 Reis, no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, verso 12 ao 23. Anotem aí, meditem e reflitam na palavra do Senhor. O Senhor nos diz: E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Olha só, nesse verso 12, a gente vê que o rei tentando tramar, as emboscadas para estar ferindo, o seu adversário, para estar ferindo ali o povo de Israel, no reino de Israel, O rei da Síria está tramando contra o outro rei, contra o outro povo, E ele então, conversando ali com seus conselheiros, eles vai dizer, Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o conselheiro fala: meu senhor, isso não está funcionando, porque tudo que você fala aqui, que vai fazer com o rei de Israel, com o povo de Israel, o profeta Eliseu, que é o homem de Deus, Deus revela para ele enquanto ele está dormindo. Deus revela tudo o que o Senhor disse aqui. E aí os planos são frustrados. Sabe, esse versículo ele está nos dizendo que o inimigo pode fazer os planos dele, mas se você se posiciona, se você busca do Senhor a resposta, Deus avisa os teus servos. Deus vai te avisar dos planos do inimigo. Deus vai te avisar quando o inimigo se levantar contra a tua vida, para que os planos do inimigo venham a ser frustrados. A palavra do Senhor diz que Deus não faz nada sem antes avisar os teus servos. E Deus avisa os teus servos, Deus avisa, Deus alerta para aquilo que está chegando de perigo. Deus mostra nos sonhos, Deus mostra em palavras, Deus dá revelação às pessoas. Aqui diz que Deus revelava e falava para o profeta Eliseu tudo que o inimigo estava fazendo enquanto Eliseu estava a dormir. Deus traz revelação, você precisa estar posicionado no Senhor para ouvir de Deus, porque Deus vai trazer revelação, até mesmo os teus sonhos. Deus vai falar contigo, Deus vai mostrar os planos do inimigo, e você precisa ficar atento aos sinais. Dê valor às palavras do Senhor, dê valor aos sonhos, busca do Senhor uma direção, e Deus vai trazer revelação ao teu coração e vai revelar os planos do inimigo para que os planos deles venham ser frustrados. Amém? Verso 13 vai nos dizer: E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo.
E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Olha só, quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus, para obedecer às direções de Deus, o inimigo se levantará contra você. Sabe, quando você se posiciona em intercessão pela vida de alguém, por algo, Deus vai te usar como canal de bênção, como instrumento, vai te dar direção, vai te dar instrução, vai trazer revelação na tua vida. Mas quando o inimigo consegue enxergar que você está sendo a pedra de tropeço para ele, para impedir dele chegar no alvo, ele vai até você. Por isso é necessário revestimento. Por isso é necessário buscar também cobertura. Por isso é necessário você não estar sozinho na guerra. Por isso é necessário você buscar uma direção de Deus, um revestimento de Deus. Mas o Senhor diz também: não tema. O inimigo vai se levantar. O inimigo vai enviar o exército dele. Mas o Senhor diz: não tema, porque maior é Deus na sua vida do que o inimigo. Olha só o que ele diz. Vamos lá. Verso 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amados, maior é o seu Deus. Maior é aqueles que estão com você, que é o exército de Deus que está com você, do que o exército do inimigo. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Eliseu, ele falava ali aquilo que ele estava enxergando espiritualmente. Eliseu tinha olhos espirituais, visão espiritual. Ele mantinha uma intimidade, uma relação íntima com Deus, que até nos sonhos Deus instruía, que até no sonho Deus revelava, Deus falava. E ele não tinha medo, ele não tinha pavor, porque ele sabia e ele confiava no Deus que ele servia. E ele sabia que ele não estava só, que Deus não o deixaria, que Deus não o abandonaria. Não é o que o Senhor Jesus nos diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Então o Senhor, ele está falando, você não está só. E ele diz: alegrai-vos quando vos perseguirem e injuriarem por amor do meu nome. Você nunca estará sozinho, então não entristeça o teu coração por servir Deus. Não entristeça, porque o inimigo está atrás de você te perseguindo. Não se entristeça, porque o Senhor, ele tem um exército de anjos para te guardar, para te proteger. E ele fala isso, ele mostra isso aqui, ó, nessa palavra, ele prova o que ele diz na palavra. Ele prova aqui dentro da própria palavra. Eliseu conseguia enxergar isso. Ele ouvia os barulhos até das carruagens. Ele ouvia o barulho do exército. Ele enxergava com os olhos. Mas ali o servo do Senhor, o servo daquele homem, ele não conseguia ouvir. Ele não conseguia ver. Ele enxergava os inimigos. Quantas vezes você está cego espiritualmente? A tua fé está abalada. A tua confiança, a tua esperança está abalada e você não consegue ver, você não consegue ouvir, você não consegue enxergar, você só enxerga o exército do inimigo, você só consegue enxergar o tamanho do gigante que se levantou contra a tua vida, você não consegue enxergar o agir de Deus, o exército de Deus que está ao teu favor. Por isso não é necessário estarmos juntos. Nós não caminhamos sozinhos, nós não vencemos lutas sozinhos. Nós enfrentamos o exército do inimigo porque Deus tem um exército conosco. O exército do Senhor está conosco. Porque também tem pessoas que estão conosco.
Aquele servo dele, aquele servo de Eliseu não estava sozinho. Por isso, Eliseu, que era um grande homem de Deus, ele orava e intercedia também por aquele servo, para que ele também visse como ele estava vendo, para que aquele pavor, aquele medo saísse de dentro dele. Amados, você não vai vencer essa guerra sozinho. Não adianta dizer que você é forte. Não adianta dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não vai vencer isso sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa de um apoio. Você precisa de um intercessor. Você precisa de uma pessoa que te ajude a ver quando você não consegue ver. Você precisa de alguém que seja ouvido de Deus, para poder ouvir o que você não consegue ouvir de Deus. Sabe, você precisa de alguém que seja boca de Deus, canal de bênção, instrumento de Deus, para poder falar, para poder chegar até você e falar o que Deus quer que fale, te passar as instruções que você não consegue neste momento raciocinar ou enxergar. Você precisa buscar ajuda, você precisa buscar intervenção, você precisa buscar intercessores, pessoas com sabedoria, pessoas amigas de Deus, pessoas que têm intimidade com o Senhor, porque não é qualquer pessoa também não. É pessoas direcionadas por Deus. Peça a direção do Senhor, para que você não entre nessa guerra sozinho. Tá certo? Aí ele continua ainda a dizer, porque o servo ali estava ali oprimido, com medo, com pavor, né? E Eliseu diz para ele, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquele homem pensava, onde que está? Quem que é esse? Cadê? E aí, olha só, verso 17 diz, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Olha só, Eliseu naquela hora não orou a Deus, Senhor, nos livra desses inimigos, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, Eliseu, ele orou pelo servo. Senhor, abre os olhos dele, Senhor. Sabe, tem coisa na nossa vida, amado, o que nós precisamos é crer, confiar, ser convicto na nossa fé de que Deus está conosco, de que Deus já está nessa peleja por nós, que nós não estamos sozinhos. Sabe, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar o que Deus está fazendo, para poder começar a agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor, independente da situação. Você está vendo o gigante, adore, louve, exalte o nome do Senhor. E aí, olha o que vai dizer, verso 17 ainda. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só. Olha o que Deus está fazendo. Olha o mover de Deus. Olha a estratégia de Deus. Aleluia. Quando nós abrimos nossos olhos, nós conseguimos enxergar. Aqui diz que Eliseu intercedeu para aquele servo, para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse também crer. Porque, amados, não é só a gente pedir ajuda a alguém, um conselho, uma direção. Nós precisamos também abrir os nossos olhos para que a gente possa crer. Porque não é só a fé do meu pastor, do meu intercessor, do meu líder. É a minha fé que vai contar também. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Eu não posso andar somente na fé do meu pastor, eu preciso andar na minha fé. O meu pastor vai me ajudar a conseguir restaurar essa fé que está dentro de mim. A minha liderança vai estar orando, intercedendo por mim. Senhor, abre os olhos dela. Senhor, abre os olhos do teu filho. Senhor, abre os olhos, Pai, para que ele possa ver, enxergar, para que ele possa agir. E o Senhor abre. O Senhor abre os olhos. E aí, quando eu tenho os olhos abertos, o que eu vou fazer? Eu preciso crer, eu preciso adorar, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me levantar como guerreiro, eu preciso não ter medo, eu preciso enxergar adiante, Senhor.
o Senhor está agindo na minha vida. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é meu Deus que está comigo, batalhando comigo, do que o gigante que tem se levantado para tentar me derrubar. Entende? Eu preciso declarar a palavra do Senhor. Pai, o Senhor me deu poder e autoridade para expulsar este mal. E eu expulso em nome de Jesus. Eu preciso me posicionar como soldado de Cristo. Receber as armas do Senhor e começar a guerrear também. Eu preciso me levantar com o exército. Não é só o exército de anjos que vão lutar ao meu favor, não. Eu vou junto nessa batalha. Eu estou nessa batalha. É eles que estão junto comigo para batalhar comigo. Eu não vou sentar e ficar de braços cruzados, não. Ele vai lutar comigo, ele vai estar comigo. Ele está dizendo, ó filho, você não está sozinha. Eu estou com você. O exército de anjos está aqui a teu favor. Então se levanta. Se levanta, mulher. Se levanta, homem. Se levanta, soldado. Vamos guerrear. Aleluia. Nós não estamos nessa batalha sozinhos. Tira essa mediocridade. Tira essa autopiedade de si, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não vou vencer essa batalha, eu não vou vencer essa guerra, porque é lá o exército de inimigo que se levantou contra a minha vida. Olha esse gigante que está sobre mim, eu estou cansado, eu estou enfadigado. Amado, se você orou, se você pediu alguém para ser o teu intercessor, se tem alguém junto com você orando, intercedendo, confia no Senhor. Peça ao Senhor que abra os teus olhos para que você possa enxergar o mover de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é contigo. Mas o Senhor está dizendo, tem de bom ânimo, seja forte, corajoso. Tem hora que nós vamos precisar nos levantar e nos posicionar e enfrentar o inimigo cara a cara. Você não pode recuar agora não, você está na frente da batalha. Comece a enxergar aí, você não está enxergando o inimigo à tua frente, o que você vai fazer? Você vai esconder numa cama, você vai esconder nos vícios, você vai esconder na prostituição, você vai se esconder no seu medo, na sua infantilidade, na sua imaturidade, você vai esconder? Não, se levanta, se posiciona, Deus é maior. Deus é maior que o teu medo, Deus é maior que o teu inimigo, Deus é maior do que isso que está se levantando contra a tua vida. Só creia nisso. Peça ao Senhor que abra os teus olhos. Peça ao Senhor, Pai, abre os meus olhos. E o Senhor vai abrir os teus olhos. E você vai começar a enxergar de uma maneira diferente. Você vai começar a declarar a palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus não me deu um espírito de medo e covardia. Deus me deu um espírito de ousadia, de amor e coragem. E em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu estou revestido com a armadura de Deus. O Senhor me deu as armas espirituais para lutar neste mundo. O Senhor me deu ordem, para dar ordem aos inimigos, para destruir os inimigos. Então declara a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos está comigo. Nenhum mal me sucederá. O Senhor é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Peça ao Senhor neste momento. Vamos orar neste momento. Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Que abra os nossos olhos para enxergar. Que abra os nossos ouvidos para ouvir. E que abra a nossa boca para declarar. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, Senhor Deus, a favor dos teus filhos, Senhor Deus.
Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, orando juntos, meu Pai, clamando a Ti, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, abre os olhos agora de cada um dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas, Senhor, abre os olhos dos guerreiros, das guerreiras do Senhor, Pai, abre os olhos, Pai, para que possamos enxergar, Pai, o mover do Senhor, Pai, para enxergar o exército que vem ao nosso favor, para enxergar o exército de anjos, Pai, que estão lutando ao nosso favor, com espadas desembainhadas em Tuas mãos, meu Pai. Senhor, que nós possamos enxergar um exército, Pai, de cavaleiros, Pai, com carruagens de fogo, para enfrentar o inimigo, Pai, que estão, Senhor, nesta guerra por nós, que o Senhor dos exércitos está nessa peleja por nós, Pai, que nós possamos enxergar agora, Pai, o mover do Senhor ao nosso favor, Pai. Senhor, abre os ouvidos agora, para poder ouvir a Tua voz, Pai, a voz trazendo ânimo, trazendo coragem, Pai, a voz, Senhor Deus, que está, Senhor, nos dando direção, estratégias. Abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre as nossas bocas, Pai, para poder declarar a Tua palavra de fé, Pai, a Tua palavra de autoridade, porque o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça do inimigo, e derrotado é o nosso inimigo, derrotado é aquele que tem se levantado contra a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Derrotado é o inimigo, envergonhado e confundido é o inimigo que tem se levantado contra a nossa família, em nome de Jesus. Por 7 caminhos ele entrou, mas por 7 caminhos ele sairá. Pai, abra as nossas bocas, Pai, para declarar a Tua palavra, para expulsar todo o mal, Pai, para embaraçar, Senhor, os planos do inimigo, em nome de Jesus. Quebra as resistências que estão na nossa vida, as muralhas, Pai, que estão se levantando, que se levantaram na nossa vida, caiam por terra, Pai, assim como caiu as muralhas de Jericó, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra a resistência agora, Pai. Quebra toda resistência que nos impede de chegar à vitória. Quebra as resistências que nos impede de ouvir a Tua voz, que nos impede de enxergar o Teu mover, que nos impede de declarar a palavra. Enche-nos, Senhor. Enche o Teu povo com ousadia, com coragem. Enche o Teu povo com amor. Enche o Teu povo com fé, com esperança, com determinação. E acende a chama agora. Levanta o Teu exército de guerreiro, Pai. Levanta as Tuas guerreiras neste momento. Levanta, Senhor Deus, os Teus soldados para guerrear nessa batalha. Levanta, papai, em nome de Jesus, que sejam agora, Pai, reavivado, Pai. Eu profetizo um novo exército de Deus. Eu profetizo agora, eu declaro olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Em nome de Jesus, eu declaro agora bocas de profetas sendo abertas, Pai. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios de poder e autoridade, vinda dos céus. Em nome de Jesus, que o amado Espírito Santo seja soprado agora com vigor, com renovo sobre a vida de cada pessoa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Receba do Senhor, receba as armaduras celestiais para guerrear, receba direções e estratégias do Senhor, porque nessa peleja o Senhor está a pelejar por ti, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê, toma posse em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus. Amados, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar esse áudio com uma guerreira que está desanimada, com um guerreiro que está cabisbaixo. Levanta ele hoje, seja o mensageiro de Deus. Envie essa palavra profética sobre esta vida em nome do Senhor Jesus. E não esqueça de deixar a curtida aí para esse vídeo ser indicado para outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um excelente, abençoado dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.